nesta basílica histórica tão querida pelos devotos romeiros de Nossa Senhora Aparecida, nos reunimos para rezar o último dia da novena de Pentecostes. Caminhamos até aqui rezando e nossa oração continua. Vem, Espírito Santo, e dai-nos a graça de renovar sempre nosso compromisso batismal com a Igreja do Senhor. Afinal, somos igreja e nesta última noite de novena queremos caminhar como igreja sob a luz de Pentecostes. Bem-vindos aos que rezam conosco nesta Basílica Histórica, tendo participado da missa de Aparecida, e bem-vindos a você, meu irmão e minha irmã, que reza conosco em casa, em família, através da rede Aparecida de comunicação. Formamos a grande família do Senhor, dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Irmãos e irmãs, quando fomos batizados em nome da Trindade Santa, nos tornamos discípulos missionários. Ao longo dessa novena, rezamos muitas facetas do discipulado cristão, chamados à missão, como características do discipulado, que ele tenha como centro a pessoa do Cristo, nosso Salvador, e plenitude de nossa humanidade, que tenha o espírito de oração, seja amante da palavra, pratique a confissão frequente e participe da Eucaristia, que se insira cordialmente na comunidade eclesial e social, seja solidário no amor e um fervoroso missionário. Na alegria de celebrar, na alegria do encontro, nos coloquemos de pé e cantemos, iniciando nosso último dia da novena de Pentecostes. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Todos. Vem, 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 vem Espírito Santo de amor, vem a nós, traz à igreja um novo vigor. Reza conosco nesta noite o missionário redentorista Padre Guilherme Dias Viana, missionário redentorista que trabalha na pastoral do Santuário Nacional. Na alegria do encontro, vamos nos acolher nesta noite com uma calorosa salva de palmas. A página 37, na presença do Senhor. O Espírito Santo é a alma da igreja, a força e a luz de cada fiel. Coloquemo-nos na presença do Senhor, certos de que o Espírito Santo produz, renova e reforça a unidade dos que creem e se juntam como irmãos. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Rezemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito de Deus, iluminai nossa existência e conservai-nos no caminho de Cristo. Nele depositamos nossa vida e esperamos a salvação. Vinde, Espírito Santo, e inflamai-nos no amor, na esperança e na caridade. Inspirai-nos, ó Senhor, por vosso Espírito Santo,
e seja a nossa vida um sinal transparente do vosso reino. Vinde, Espírito Santo, e firmai nossa vida e nossas atitudes cristãs na verdade de Cristo. Vossa presença fortaleça nosso encontro e nos faça compreender a palavra da vida que nos guia e nos firma na fé e nos liberta. Amém. Assim seja. Nosso louvor ao Deus da vida. A missão da Igreja, inspirada e impulsionada pelo Espírito Santo, continua ainda hoje em cada pessoa dócil ao Espírito Santo, disposta a anunciar a conversão a Jesus, abandonando o pecado e reunindo-se em comunidade de amor e de fraternidade, de paz e comunhão, de partilha e de missão. Louvemos o Senhor que nos abençoa e não desiste de nós. Montes e colinas, animais e todo ser vivente, árvores e plantas, rios e mares, louvem, bendigam ao Senhor, Deus da vida. Homens e mulheres, jovens e crianças, povos e nações, erguei o coração jubiloso e bendizei ao Senhor, que nos criou por amor e nos libertou em sua misericórdia. Subam do mais profundo da terra e de nosso coração, hosanas e hosanas, louvores sem fim, àquele que estendeu seu braço poderoso e libertou seu povo. Hosanas e louvores ao Senhor, Deus de amor, que nos libertou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa ladainha, nosso canto ao Espírito Santo, como igreja, caminhamos sob a luz de Pentecostes. Cantemos. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração e abrasai-nos. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração e transformai-nos. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração e ungi-nos. Ao redor do Círio Pascal, que representa para nós a luz do ressuscitado, 9 velas, que a cada dia da nossa novena foi sendo acesa. As 9 estão todas acesas, completando a nossa caminhada até aqui. Caminhada de oração, em que suplicamos como igreja que o Espírito Santo derrame em nossos corações. A página 38 do nosso livreto, no Espírito ouvir o Senhor. Espírito Santo de luz, dai-me doçura para acolher a palavra do Senhor, atenção para escutá-la e prontidão para colocá-la em prática. Tudo isso só será capaz se houver abertura ao Espírito Santo em nós. Por isso, Espírito Santo de amor, Deus da luz, Deus da vida, caminho que nos conduz para a santidade e a eternidade, iluminai-nos e fazei-nos ser uma igreja comprometida e presente, fraterna e plena na comunhão de irmãos. Vinde, Espírito Santo, ficai conosco e derramai sobre nós vossa luz e vossa santidade. Amém. Cantemos.
A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, semelhante ao de uma forte ventania, e encheu toda a casa onde eles estavam. Viram então aparecer umas línguas que pareciam de fogo e se repartiram, pousando sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se expressar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na luz do Espírito, acolhemos as palavras do Padre Guilherme nesta última noite da nossa novena. Quem puder, pode tomar assento. Nós chegamos ao 9º e último dia deste itinerário em preparação para a solenidade de Pentecostes. Celebrar Pentecostes não é apenas recordar de um acontecimento passado, de algo que se passou há 2000 anos atrás, quando Maria e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo em oração. É muito mais do que isso. É reviver aquele acontecimento como se cada um de nós estivéssemos presentes naquele momento, como se cada um de nós fôssemos parte daquele acontecimento. Porque Pentecostes não é um evento passado, mas é algo que acontece aqui e agora. Em cada liturgia, quando nós celebramos o mistério de Cristo, pela força do Espírito Santo, aquilo que foi um acontecimento histórico e passado se torna presente no hoje da nossa história. Por isso não existe tempo e nem espaço entre nós e aquele evento. Pentecostes, irmãos e irmãs, é hoje. Acontece nos nossos dias, pela força da liturgia, pela força do Espírito Santo. E é para isso que nós nos preparamos, não apenas para nos recordar, mas para viver esta grande solenidade, o Espírito Santo, que é derramado pelo Pai em nossos corações. O Concílio Vaticano II, no seu documento Ad Gentes, escreveu o seguinte: que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos para permanecer eternamente com eles. Não há, depois de Pentecostes, um único dia, um único instante em que o Espírito Santo não esteve presente na igreja, não esteve presente em cada discípulo de Jesus. Desceu em Pentecostes para permanecer eternamente com os discípulos do Senhor. Nós nos perguntamos então, e uma pergunta fundamental: quem é, portanto, o Espírito Santo? Essa é uma pergunta de singular importância. O Espírito Santo não é uma força, uma energia abstrata. O Espírito Santo não é um símbolo, como o fogo que nós usamos para representá-lo, mas que não é ele, como uma pomba que nós usamos para representá-lo, mas que não é ele. O Espírito Santo é uma pessoa, como o Pai e o Filho, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno,
e todo-poderoso. Como o Pai é Deus, como o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa, que vive em comunhão de amor com o Pai e o Filho desde toda a eternidade. E, portanto, com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. No Evangelho, Jesus chama o Espírito Santo de o Paráclito, que é uma palavra grega que significa, dentre tantas coisas, aquele que é o Consolador, aquele que é o advogado, aquele que é o auxiliador, aquele que vem em auxílio das nossas fraquezas. É o Espírito Santo quem nos santifica, quem ilumina a nossa inteligência, quem fortalece a nossa vontade, quem nos ajuda a praticar o bem e quem nos conduz em toda a verdade do Evangelho. É o Espírito Santo quem guia a igreja e dá para a igreja poder e eficácia para anunciar o Evangelho. É característico nós lembrarmos de que os discípulos de Jesus eram de determinado temperamento antes de Pentecostes. E depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, eles receberam como que uma ousadia para testemunhar sem medo a mensagem do Evangelho. Por isso nós devemos ser amigos do Espírito Santo, falar com Ele, pedir a sua ajuda nas dificuldades da vida, pedir os seus dons para vivermos a nossa missão de cada dia, sermos íntimos, próximos do Espírito Santo. Pedir que aquele Espírito que animou os discípulos a testemunharem Jesus, também nos animem para continuar esta missão de anunciar que Jesus está vivo e que Ele enviou sobre nós o seu Espírito. Que nestes dias de preparação tenham sido dias de bênção para nós e que tenham nos ajudado a sermos mais próximos do Espírito Santo, a sermos mais íntimos dele, a estarmos conscientes de que nós não estamos sozinhos. Jesus prometeu: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar o Defensor, o Espírito da Verdade. E Ele cumpriu essa palavra. Nós não estamos sozinhos, irmãos e irmãs. Ele enviou ao nosso coração o seu Espírito. Ele não nos deixou órfãos, mas Ele cumpriu a sua promessa. E desde aquele dia de Pentecostes até o fim dos tempos, é o Espírito Santo quem continua agindo e conduzindo a igreja de Jesus, porque Ele é a alma da igreja. Aquilo que a alma é para o nosso corpo, o Espírito Santo é para a sua igreja, porque é Ele quem dá vida, quem anima o corpo de Cristo, a sua igreja. Que cada um de nós, nesse Pentecostes, tenhamos a alegria de experimentar o nosso Pentecostes, de sermos cheios dos dons do Espírito Santo. Nos lembramos, por fim, do que disse Santo Afonso de Ligório a esse respeito. Ele escreveu: sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada de agradável a Deus, mas com Ele, tudo se torna fácil, tudo se torna doce, porque Ele é o doce hóspede da alma, que nunca abandona aqueles que se entregam a Ele. Que Nossa Senhora no cenáculo com os apóstolos que suplicaram ao Pai o Espírito Santo, possa interceder por nós, para que também hoje, aqui e agora, nós experimentemos o cenáculo, nós experimentemos os dons de Deus, sejamos revestidos do poder do alto, para testemunhar e anunciar Jesus Cristo nas nossas casas, famílias, trabalho e até os confins da terra. Amém. Amém. A página 38, o Espírito, ou melhor, na página 39, o Espírito reza em nós. Rezamos para receber o Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo para podermos rezar verdadeiramente, isto é, como filhos de Deus,
É preciso rezar sempre com liberdade, conscientes de que o Espírito Santo trabalha em nós e por nós. Rezemos. Ao Deus da vida, elevemos confiante nosso clamor. Assim como viu a opressão do seu povo, Ele também escuta o que lhe apresentamos com fé. A cada oração respondemos: Deus libertador, escutai nosso clamor. Todos. Deus libertador, escutai nosso clamor. Conduzi vossa Igreja nos caminhos da história de agora e fazei-a sinal vivo de vosso reino. Deus libertador, escutai nosso clamor. Fortalecei nossa comunidade na prática do bem, da caridade e da solidariedade. Deus libertador, escutai nosso clamor. Fazei-nos instrumentos de vosso reino e geradores de vida e de paz no mundo. Deus libertador, escutai nosso clamor. Volvei vosso olhar misericordioso aos que estão oprimidos e escravizados no mundo. Deus libertador, escutai nosso clamor. Rezamos por muitas intenções que nos chegaram, de modo especial, rezamos por Cecília Angélica de Andrade Pacheco, da cidade do Rio de Janeiro. Ela reza por sua saúde, pela saúde de Cláudio, pelos enfermos, os necessitados de oração e por suas intenções particulares. Maria Benigna de Souza, de Jacareí, São Paulo, reza pela saúde e recuperação de Erasmo Casimiro de Souza, pela sua vida, pedindo saúde, paz, proteção para ela e para toda a sua família. Rezamos por Bete Aliane, de Dores de Campos, Minas Gerais, que celebra o dom da vida no próximo domingo. Parabéns para você, felicidades, saúde e muita paz. Maria Helena Fernandes Ribeirão, natural de Santos, São Paulo, ela reza pela sua saúde, pela recuperação de seus filhos, Ricardo e Antônio, e proteção para toda a sua família. Maria Auxiliadora Lins, natural de São Caetano do Sul, São Paulo, reza por sua saúde, pedindo proteção sua e de toda a sua família. Terezinha Santana dos Santos, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, ela reza pela sua saúde, proteção de Ana Lúcia Santana, Alexandre Santana e por todos de sua família. Lúcia da Silva Pereira, do Rio de Janeiro, ela reza em agradecimento pelo mês que está encerrando e pelo mês de junho. Já estamos, pedindo paz, saúde, proteção para todos de sua família. Por fim, Sebastião Wagner Leonel Carvalho, natural de Guarulhos, São Paulo, terra do Padre Guilherme, reza por sua saúde, pela saúde de William Wagner, pelos enfermos, necessitados de oração e pelas suas intenções particulares. Colocamos essas intenções e aquelas que cada um traz na intimidade do coração, no altar do Senhor. Apresente a sua prece, o seu pedido, pedindo sempre que Nossa Senhora do Céu seja a nossa grande intercessora de junto de Deus. E você que nos acompanhou até aqui, obrigado por ter enviado a sua intenção pelo 0300 210 1210. A novena termina hoje,
mas continue enviando a sua intenção para a missa de Aparecida. Obrigado pela sua prece, pela sua participação de sempre. Por essas intenções, rezamos. Deus libertador, escutai nosso clamor. Com amor e confiança, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, que estava reunida com os discípulos em oração, intercede por nós. Por isso rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A página 39, caminhando na força do Espírito. Ó Espírito Santo, concedei-nos a graça de caminharmos como igreja, sempre alegres e renovados. Fortalecei nossa alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as armadilhas do maligno. Amparai-nos em meio às fraquezas, para que sejamos sinais, testemunhas de teu amor e bondade. Ó divino amor, derramai vosso doce orvalho sobre esta terra deserta, a fim de que cesse sua longa aridez. Vinde, vinde, doce consolador das almas desoladas, refúgio nos perigos e protetor na aflição desamparada. Vinde, vós que lavais as almas de suas manchas e que curais suas chagas. Vinde, força dos fracos, apoio daqueles que caem. Vinde, doutor dos humildes e vencedor dos orgulhosos. Vinde, Pai dos órfãos, esperança dos pobres, tesouro dos que estão na indigência. Vinde, estrela dos navegantes, porto seguro dos náufragos. Vinde, força dos vivos e salvação dos moribundos. Vinde, ó Espírito Santo, vinde e tende piedade de mim. Tornai minha alma simples, dócil e fiel, e condescendei com minha fraqueza, que minha pequenez encontre graça diante da vossa grandeza, minha impotência diante da vossa força, minhas ofensas diante da multidão de vossas misericórdias. Amém. Amém. Deus, nossa vida, nossa paz, nosso amor e bondade nos abençoa. Acolhemos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor, por intercessão de Maria, a mãe de Jesus e a esposa do Espírito Santo, derrame sobre vós a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuemos unidos na força do Espírito como irmãos, na força da esperança e peregrinos da paz. Graças a Deus. Na alegria, palmas para Jesus. Viva Cristo! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva o Espírito Santo! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a nossa comunidade! Viva! Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua presença, pela sua oração conosco e o nosso agradecimento a você que
que rezou conosco de casa ao longo desta novena de Pentecostes. 9 dias em oração, perseverantes na companhia de Maria. A novena de Pentecostes terminou. Vem aí a novena da padroeira do Brasil. Você pode adquirir o livreto da novena da padroeira pelo 0300 210 1210 e também pelo nosso portal a12.com/loja. Foi uma alegria, um prazer ter você, ter a sua companhia rezando conosco a novena de Pentecostes. Um bom descanso, uma boa estadia em Aparecida. Fiquem bem com as bênçãos de Deus e da Senhora Aparecida. Cantemos. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Luz que vem do alto, luz que traz a vida,